Vai te pegar. Se alinha rápido. Aleluia, irmãos. Sabe de uma coisa? O nível de temor neste lugar está aumentando. E quando o nível de temor aumenta, é só você buscar na Bíblia. Deus exige mais. Deus exige mais santidade. Tenha temor, irmãos. Aleluia. Tema a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre o quê? Aleluia. O poder transformador da palavra em nós. Irmãos, eu estou tremendo por dentro. Eu estou tremendo por dentro, irmãos. Eu não sei você. Vamos ver o que vai acontecer nessa noite, irmãos. Abra seu coração. Baixe as guardas. Receba. Eu quero começar lendo 2 Timóteo 3, verso 16. Puder colocar aqui, eu agradeço. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim a palavra, vocês acharam? Amém? Amém. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Irmãos, existe um poder inesgotável na palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, Jesus mesmo disse lá em João 6, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Irmãos, o que você ouve neste lugar, quando alguém fala da palavra de Deus, não são simplesmente palavras jogadas no ar. Não são palavras, se você agarrar, ela tem um poder tremendo de mudar completamente a sua vida. Não importa como foi a tua vida daqui para trás, mas a partir do momento que você pega essa palavra, não é simplesmente um bom sermão. Não se trata de uma boa eloquência, não, isso não tem valor, irmãos. Embora que nós gostamos de ouvir alguém pregar com uma boa eloquência, mas o poder não está na eloquência, está na palavra de Deus. Está porque Deus disse que é assim. E a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é útil, irmão, para te corrigir, para te repreender, para te instruir, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. A palavra é que nos dá vida. A área da tua vida que tiver morte, quando a palavra de Deus entra, ela produz vida. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, mas para ela produzir esse tão grande resultado em nossas vidas, depende pelo menos de 3 coisas. A primeira coisa é que, para a palavra produzir vida em mim, fala para o seu irmão, precisamos priorizá-la. Qual é o nível de prioridade da palavra de Deus na tua vida?
Que escala da tua vida de importância está a palavra de Deus? Uma pergunta para nós começarmos a pensar. Irmãos, o que eu priorizo, eu dou valor. Não é assim? Se eu priorizo algo na minha vida, eu dou valor àquilo. O contrário também é verdade. O que eu valorizo, eu priorizo. O que eu dou valor, eu priorizo. E o que é importante para mim, irmãos? O que eu dou valor, o que eu faço? Eu gasto tempo. Se a palavra de Deus é prioridade para a tua vida, para a minha vida, nós precisamos gastar tempo. Outra pergunta para nós pensarmos: qual tem sido o tempo que você tem dado à palavra de Deus? Qual é o tempo que eu, que você, que nós temos dado à palavra de Deus? Que resultado será se eu colocar o tempo que eu passei no WhatsApp e o tempo que eu passei lendo a Bíblia, o tempo que eu fiquei no Facebook e o tempo que eu fiquei com a Bíblia, o tempo que eu fiquei gastando meu tempo vendo filmes ou jogando, seja lá o que for, algumas redes sociais? Será que é o mesmo tempo que eu fiquei lendo a Bíblia? Será que é, irmãos? Irmãos, talvez você me julgue mal. Não estou preocupado com isso. Mas eu não entendo. Desculpa a minha sinceridade. Eu não entendo como que um crente, ele tem tempo para ver 3 filmes de 2 horas, 3 em seguida. Eu não entendo isso, irmãos. Eu não entendo isso. Irmãos, quando eu fico longe da Bíblia, algo começa a me incomodar. Se eu passar um dia sem ler a Bíblia, algo me incomoda. Eu não consigo entender como que o crente fica uma semana sem ler a Bíblia. Eu não entendo isso. Eu não entendo como que você consegue abençoar, ficar 4 horas jogando. PlayStation, irmão, pretexto para não ler a Bíblia. Xbox. Eu não entendo como que o crente tem tempo para maratonar uma série e cada capítulo é 40 minutos. Ele consegue maratonar num dia. Eu não entendo isso, irmãos. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Aí depois, André, eu não tenho tempo. É mesmo, abençoado? Você não tem tempo? Não é que você não tem tempo, é porque a palavra de Deus não é prioridade para a tua vida. Prioridade é jogos, é redes sociais e assim vai. São filmes. Isso não estou nem falando ainda de filmes proibidos, que você nem deveria ver. Estou falando de filmes ilícitos. Não vou nem entrar nisso, né, pastor? Senão vai apertar mais. Não vai sobrar nada. Qual é o valor que você dá à palavra, irmãos? Você sabe qual é? É o tempo que você dá a ela. Ah, André, mas eu tenho que estudar, Eu acredito em você. Mas eu acredito que tem muitas coisas que você às vezes perde o tempo. Irmãos, e às vezes ler a Bíblia hoje é algo tão fácil. Dentro de uma condução, numa fila, você com o celular, você pode ler a Bíblia. Tem Bíblia, eu não sei ler. Abençoado, tem Bíblia em áudio. Não tem desculpa. Tem Bíblia em áudio. Offline ainda, abençoado. Você não precisa nem gastar internet. Não tem desculpa, irmãos. Nós estamos vivendo no melhor época para nos edificarmos e crescermos em Cristo Jesus. A igreja primitiva não tinha os recursos que nós temos hoje. Qual é o tempo, irmãos, que você tem gastado com a palavra de Deus? Olha só o que diz em Josué 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus falou para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite. O que é meditar, irmãos? Pensar. Nela dia e noite. Mas às vezes o crente, em vez de ele estar pensando, meditando a palavra, ele está pensando, rapaz,
como é que será? Quem será que aquela mulher vai ficar? Vai ficar com fulano ou Beltrano? Ah, mas aquele cara não presta. Fica já maquinando o resultado da novela. Ou então, mas caramba, aquele jogo, rapaz, tem que tentar atravessar aquela fase. Está difícil. Não medite nessas coisas, abençoado. Não queime seu cérebro com isso. Gaste tempo meditando, pensando na palavra. Olha só que Paulo disse para Timóteo. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Vou ler mais um. João 5,39, a palavra de nosso mestre: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela o quê? Você não completou porque você não está lendo a Bíblia. Vós cuidar ter nela a vida eterna, porque são ela que de mim testificam. Irmãos, a Bíblia nos exorta a ler a Bíblia. É o primeiro passo. É você ouvir, é você ler. A Bíblia fala para nós examinar. Olha só, palavras que a Bíblia fala: ó, ler, examinar, pensar, falar e ouvir. Nós precisamos ler a Bíblia. Como que você vai ser edificado por algo que está na palavra, se você não sabe? E se aquilo ainda não se tornou verdade, como que aquilo vai se tornar verdade se você não para, não gaste tempo para examinar? Ou você não gasta tempo pensando, meditando naquilo que você leu, naquilo que você ouviu? Irmãos, da nossa boca tem que sair a palavra de Deus. Só lembrando você, nós somos crentes. Crente fala a palavra. Fala para o teu irmão, crente fala a palavra. Crente ouve a palavra. A palavra precisa fazer parte, irmão, do meu dia a dia. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa é essa: você e nós precisamos priorizar a palavra, se nós queremos que ela nos transforme, se queremos provar do poder dela. A segunda coisa, irmãos, que é o que eu quero esticar mais, que é a parte mais importante talvez dessa mensagem, é como nós temos ouvido. Eu quero que você pense muito sobre isso. Como você, como eu, como nós temos ouvido a palavra de Deus? Como você se comporta quando você está aí ouvindo a palavra? Ou às vezes em casa, ouvindo uma mensagem através, seja de YouTube, seja através de alguma rede social, algum aplicativo. Como que você se comporta quando você ouve uma palavra? Como que eu me comporto? A Bíblia nos fala várias maneiras corretas, e eu quero meditar um pouco com você sobre isso. Coloca aqui para mim, Tiago 1:21. A primeira delas, irmãos, que eu quero falar: nós devemos ouvir a palavra de Deus com mansidão. Olha só o que diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei com a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Como devemos ouvir a palavra? Mansidão, humildade. Ou seja, sem resistência. Irmãos, se você ouvir a palavra com resistência, ela não vai produzir vida em você. Ouvir também com mansidão também é sem fazer malabarismo. Que é isso, André? Tem pessoas que às vezes ele ouve o que está sendo pregado aqui, mas ele fica retrucando na mente dele: não, mas isso pode ser feito assim. Ele fica tentando arrumar um jeitinho, fazer alguma magicazinha com a palavra para ele ficar no erro. Isso não é ouvir a palavra com mansidão. É você aceitar o que ela diz e acabou. Embora que às vezes você tenha dificuldade para praticá-la, mas você tem que aceitar ela como ela é e acabou. Não é minha palavra. Aceitar a palavra, irmão, sem relutância. Irmãos, tem pessoas que ele fica o tempo todo relutando contra a palavra.
Abençoada, essa palavra aqui não é do pastor Marcelo, não é do verbo da vida, é de Deus. Se você quer brigar com alguém, briga com Deus. Não relute, se é a palavra, não tem o que relutar, irmãos. Não tem o que um jeitinho, não, mas... Irmãos, e às vezes, o que eu percebo? A pessoa fala assim, olha, eu vou sair lá do pastor Marcelo, a palavra lá bate muito. Eu vou para uma igreja mais... que fala mais sobre fé, sobre prosperidade. Irmão, Deus vai te pegar lá também. De repente só você, mas vai. Mas olha só uma coisa que você está esquecendo. Você está esquecendo que o que está sendo falado aqui é a palavra? Seja para onde você for, a palavra vai estar aí dentro, vai estar te incomodando a você se alinhar, vai estar me incomodando a me alinhar. Irmãos, a palavra de Deus que não nos confronta, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus tem que me confrontar, tem que confrontar você. Ouvir com mansidão, irmãos, é ouvir sem discutir. Irmão, tem pessoas que é uma luta para ele aceitar uma coisa. Não perda tempo. Não perca. Não perca seu tempo com pessoas que só querem discutir a palavra. Só quer ficar naquela batalha que ninguém vence. Não. Eu já entrei em muitas dessas batalhas, irmãos. Eu descobri que não vale a pena. No final, ela fica pensando a mesma coisa. Você prova de Gênesis, Apocalipse, hebraico, aramaico, judaico, sei lá o que mais. Ela continua pensando a mesma coisa. Por quê? O coração dela não está recebendo com mansidão. Aí o que acontece? A palavra não produz resultado. Como nós devemos ouvir a palavra, André? Com alegria. Fala para o teu irmão, devemos ouvir a palavra com alegria. André, mas até quando corrigir tem que ouvir com alegria? Sim. É até bom quando você é corrigido, você dá um sorriso, as pessoas pensam que não é com você. Aprendi isso com o pastor, funciona, né, pastor? Irmãos, ouve com alegria, irmãos. Ouve com alegria, olha só, abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebestes. Não, estou lendo o versículo errado. 1,6, perdão, irmão. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Irmãos, aqui está falando da igreja de Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica. Ela, mesmo no momento de sofrimento, de perseguição por eles, crê em Cristo. A Bíblia diz que eles receberam a palavra com alegria. Às vezes a gente lê aqui, a gente não pensa muito. Você já pensou, você está sendo perseguido porque você crê em Cristo, mas você está ouvindo a palavra e está se alegrando? Será que a palavra que eles ouviram não confrontava eles? Eles ouviam com alegria, irmão, mesmo sendo perseguido. Tem alguém sendo perseguido aqui? Tem alguém aqui que fala, se você continuar crendo em Jesus, você vai morrer. Não, irmãos, glória a Deus, nós vivemos num país livre. Não tem ninguém aqui quase indo para a cadeia porque crê em Cristo. Não, isso não acontece. Mas isso acontecia com aquela igreja, mas mesmo assim eles ouviam a palavra de Deus com alegria. Irmãos, vibre com a palavra. Vibre com a palavra, porque não é palavra de homens, é palavra de Deus, e é o que nós vamos falar agora. Segundo, com alegria. O terceiro, ouvir a palavra de Deus como palavra de Deus. O que é isso, André? Olha só que diz 1 Tessalonicenses também, capítulo 2, verso 13. Por isso, vou esperar os irmãos. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação,
de Deus a recebeste, não como palavras de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Irmãos, a igreja de Tessalonicenses, elas ouviam a palavra através do apóstolo Paulo, mas elas não ouviam simplesmente como palavras de homens, não, elas ouviam como ouvindo palavra de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o apóstolo Paulo fala: você receberam a palavra que nós pregamos para vocês. Irmãos, honrem as pessoas que ministram a palavra para a sua vida. Honre quem está transmitindo a palavra de Deus para a tua vida. Porque você não está simplesmente honrando ele em si, você está honrando o que ele carrega. Você está honrando a palavra que ele está pregando. Era o que essa igreja fazia, eles ouviam Paulo, mas não ouvindo como tivesse simplesmente ouvido um Paulo, não, ouvindo o que Paulo falava, como tivesse ouvindo a palavra de Deus, porque na verdade é o que ele estava ouvindo. E na verdade o que você está ouvindo não é a minha palavra, não, é a palavra de Deus. E porque eles estavam ouvindo a palavra que o apóstolo Paulo estava falando, como verdadeiramente ela é, a palavra de Deus, a palavra estava operando vida na vida deles. Nós vimos aqui duas qualidades, duas maneiras que essa igreja se comportava quando ouvia a palavra, com alegria e ouvia a palavra como vinda de Deus. E isso produziu resultado, irmãos. Eu vou falar só sobre alguns. Abre só a sua Bíblia, deixa aberta aí 1 Tessalonicenses. Um mesmo. Olha só o que diz, a partir do verso 7. 1:7. Diz: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Irmãos, aquela igreja ali se tornaram um modelo. Você sabe o que é isso? Era como o apóstolo falou: olha, como nós devemos ser? Olha para a igreja de Tessalonicenses. Eles são o padrão, eles são o modelo. Irmão, você crê nisso? Que isso pode acontecer conosco aqui? Eu creio. E isso vai acontecer, irmãos. Eles se tornaram modelos para os demais. Verso 8: porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé de vocês, que tem em Deus, repercutiu ou ficou conhecida em todos os lugares. Irmãos, a fé deles ficou conhecida. Irmãos, a sua vida de fé vai ser exemplo para outros. Se você viver uma vida de fé na palavra de Deus, a sua fé vai servir de exemplo para outros. A fé deles ficou conhecida. Aquele povo é um povo de fé. Você crê que nós podemos viver essa fama? Eu creio. O povo lá do Retiro. Tá tudo, você acredita que está tudo desligado? Eu desliguei tudo e o abençoado está falando aqui. Para isso que eu não estou falando nada com você. Se mete na vida dos outros, né? Irmãos, a fé deles ficou conhecida. Mas olha só no versículo 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam também sobre como foi a chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus verdadeiro. Irmãos, a maneira como eles ouviram, a palavra transformou a vida deles de tal forma que eles abandonaram velhas práticas. Eles abandonaram os ídolos. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que mudar a nossa vida. Amém. Velhas práticas precisam ser deixadas. Se velhas práticas não estão sendo deixadas, é porque está ouvindo errado. Não está ouvindo da maneira correta. Olha só algo interessante também. Tem outros versículos também. E para guardar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, essa igreja aqui,
pela maneira como eles receberam a palavra. Você sabe qual é a expectativa deles? O retorno de Cristo. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que despertar essa expectativa em nós. O crente que ele não tem uma expectativa do retorno de Cristo, ele está com defeito. A Bíblia chega a falar, que se a nossa esperança é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. A nossa vida não é aqui, irmãos. Não é esse tempo agora. A nossa expectativa não é somente por esse tempo agora. Mas isso é produzido quando eu recebo a palavra com alegria, com mansidão, como palavra de Deus. Mas eu quero falar sobre uma outra igreja. Essa igreja aqui é terrível, num bom sentido, Bereia. Irmão, você quer ser um crente do bereano? Amém. Irmãos, essa igreja aqui, você sabe como que eles ouviam a palavra? Com grande, intenso, ardente desejo. Eles ouviam a palavra como a vida deles dependesse da palavra. E na verdade, a vida deles e a nossa vida depende da palavra. Antes de ler o texto, você imagine bem, o maior empresário do mundo, você tem uma hora marcada com ele, ele vai falar, olha, não falte, porque eu vou te dar informações, eu vou te dar diretrizes, eu vou te dar caminhos, que sua vida em 2022 vai mudar. Irmãos, você faltaria? Não, você não faltaria. Como que você ouviria ele? Com grande interesse. Porque você quer mudar de vida. Porque você quer saber o que ele tem para te dizer. Você não ia nem piscar. Grande, intenso desejo. Essa foi a maneira que os crentes bereanos ouviram a palavra. Olha só o que diz. Atos 17, verso 11. Coloca aqui para mim. Atos 17, verso 11. Essa era a maneira como a igreja de Bereia ouvia a palavra. Conseguiu? Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se estas coisas eram assim. Eu vou ler na outra versão, acho que é NAA. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Forte, né, irmãos? Essa era a atitude da igreja de Bereia. Eles ouviam a mensagem com grande interesse, com ávido interesse, com ardente desejo de ouvir o que estava sendo falado. Mas eles não ficavam somente aí, eles ouviam e eles examinavam o que eles estavam ouvindo. Mas você percebe uma coisa que o apóstolo Paulo começa a falar, o que o escritor de Atos, Lucas, ou melhor dizendo, falou, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres. Quem quer ser nobre? Mais nobre? Eu quero. Irmãos, aqui o escritor não está falando questão de riqueza, questão de posição na sociedade. Não. Aqui está falando que os crentes de Bereia, eles viviam em uma alta classe espiritual. Os crentes de Bereia, eles viviam num alto padrão. Um padrão em Cristo elevado. A Bíblia aqui está falando que eles viviam uma elevada posição espiritual, mais do que a igreja de Tessalonicense. André, Tessalonicense já está bom, né? Está bom pra caramba, né? Mas eles viviam mais. Fala, teu irmão, sempre existe mais. André, se eu chegar crente de Tessalônica, eu estou feliz, abençoado, mas tem mais. Amém. Irmãos,
a igreja, aquela igreja era mais nobre, ou seja, eles viviam no padrão espiritual elevado. Resumindo, eles eram os crentes acima da média. Irmãos, quem você quer ser? Abaixo da média, na média ou acima da média? Eu quero ser acima da média. E isso não é soberba, abençoado. Deus quer isso para você. Fala, teu irmão, o que Deus quer para você, você pode tomar posse. Não é soberba. Se Ele é o que Ele quer, irmãos, não é soberba você desejar. Ah, quem sou eu? Tem pessoa que gosta de dar uma de miserável, né? Coitado de mim, sou pó e cinza. Não, você é pó e cinza não. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é rainha, mulher. Você é príncipe, homem. Você é sacerdote. Você é igreja. Aquela igreja, irmãos, eles viviam acima da média. André, mas qual era o segredo deles? Eu acabei de ler, abençoado. Eles ouviam a palavra com grande interesse e iam para as Escrituras examinar. E a Bíblia fala que eles faziam isso todos os dias, examinando todos os dias, para ver se era assim mesmo. Irmãos, isso me diz uma coisa: o nível de vida que eu quero viver em Cristo vai depender do nível de prioridade que eu dou à palavra. Se o nível de vida que você quer viver coisas altas em Cristo, o nível de comunhão com a palavra na tua vida tem que aumentar. O nível de interesse, o nível de prioridade na palavra de Deus na tua vida tem que aumentar. Fala, teu irmão, tem que aumentar. Tem que aumentar. Outra atitude que nós devemos ouvir a palavra. Fala, teu irmão, ouvir com fé. Hebreus 4:12, coloca aqui para mim. Devemos ouvir a palavra com fé, irmãos. Com fé. 4:2. Perdão, 4:2. Eu falei 12, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Exatamente. Eu gosto dessa versão. A mesma é NAA, né? Como também aconteceu com eles. Esse eles aqui que eles estão falando, se você ler acima, você vai ver que o escritor está falando dos judeus. Ou seja, também a nós foram anunciadas as boas novas. Exatamente como aconteceu com eles, os judeus que não receberam Jesus Cristo. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Irmãos, dois grupos aqui diferentes. Grupo A e grupo B. Grupo A ouviu qual palavra? A mesma que o grupo B. Os dois grupos estavam vamos pensar assim numa igreja, estavam na mesma igreja, só que teve dois resultados diferentes. Um produziu resultado, produziu vida, mas teve um outro grupo que a Bíblia diz que não teve resultado nenhum, nem 10%. Não, eles não provaram nada. É muito sério isso, né, irmãos? Como é possível isso, André? O segredo está porque alguns deram crédito. Alguns creram. Alguns pegaram aquela palavra com fé. E os outros não tiveram a mesma atitude. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você entender isso aqui. Você sabia que você é que decide dar crédito à palavra? Você sabia disso? O profeta Isaías, ele falou assim, quem está lá em Romanos 10:16, né, ele recita o que o profeta Isaías falou. Mas nem todos deram ouvido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? André, o que é dar crédito? É dar credibilidade, dar confiança. É você ouvir e você dar credibilidade àquilo que você está ouvindo. É você conceder confiança.
Essa parte aí é sua, abençoado. Essa parte aí é minha. Eu ouço a palavra, eu decido se eu vou dar crédito ou não. E quando eu dou crédito, o que acontece? Fé. Deixa eu falar isso de uma outra forma. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Ou seja, o certo, o correto, o normal, o como Deus planejou é, ouve uma palavra, ouve fé, ouve a palavra e fé é gerada. O certo é esse. Você está ouvindo a palavra, fé tem que ser gerada. André, e quando isso não acontece? Deu ruim. O certo, o normal, o que Deus fez, o que deveria acontecer é, ouviu a palavra, gerar fé. Eu estou repetindo para você entender. Se não aconteceu isso, alguma coisa desandou no meio do caminho. Você não deu crédito ao que você ouviu. E se eu não dei crédito, se você não deu crédito, a palavra não vai produzir resultado nenhum. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Mas olha só, se você cumprir os princípios que eu citei acima, quando você chegar aqui, tem fé. Se você ouvir a palavra com mansidão, com alegria, como palavra de Deus, sem retrucar, se você ouvir dessa forma, você vai ouvir com fé. A fé vai chegar. Essa é a maneira de ouvir a palavra, irmãos. Agora, depois que eu ouço, e ainda, depois que eu ouço, aí chegou a melhor parte. Fala, teu irmão, a melhor parte é praticá-la. Jesus falou, Mateus 7, 24. Ou seja, o que eu preciso, irmãos, para a palavra produzir vida em mim? Priorizar. E a segunda? Como eu tenho ouvido a palavra. E a terceira? Vai depender de quê? O que eu faço quando eu ouço. O que você faz quando você ouve essa palavra? E o que eu devo fazer? Ouvir e praticar. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Fala para o teu irmão, construa o seu alicerce sobre a rocha. Fala, e a rocha é a palavra. É a palavra, irmãos. Jesus falou, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas como se constrói dessa forma? Você sabia que coisas são construídas no teu espírito? Quando você ouve a palavra? À medida que você ouve um ministro pregando, alguém ensinando, e fé gerada, coisas vão sendo construídas dentro de você. Coisas fortes, que vai te tornar forte, resistente, vai sendo construídos dentro de você. Jesus disse, ó, todo aquele que ouve, olha só como que ouvir é importante, as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que diz no verso 25? 7, 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Irmãos, coisas estão sendo construídas dentro de você. Coisas já foram construídas dentro de você. E por causa disso, pode vir chuva, pode vir rios, pode vir vento, pode vir vendaval. Você não vai desabar. Fala, teu irmão, você não vai desabar. André está batendo forte na minha casa. Só vai bater, irmão. Você não vai desabar, porque você decidiu ouvir e praticar. Irmã,
Irmãos, eu confesso, irmãos, que tem hora que realmente parece que vai desabar. Quem já teve essa impressão? Eu já tive. Caramba, eu acho que dessa vez eu vou para a lona. Irmãos, mas existe uma fortaleza que está dentro de você. Que às vezes nem você sabe que você é tão forte assim. Você sabia que tem coisas que você é tão forte que você nem sabe ainda? Mas como isso aconteceu, André? Isso aconteceu nos cultos de quinta-feira. Isso aconteceu quando o pastor veio cá e pô na tua canela. Você na hora nem gostou, mas no momento de dificuldade, aquilo te deu força. Isso aconteceu nos discipulados. Isso aconteceu nos domingos. Isso aconteceu quando você desligou a TV e foi ler a Bíblia. Você desligou os dados móveis, Wi-Fi e foi ler a Bíblia. Amém. Se não aconteceu, vai acontecer. Você fica forte, abençoado. Irmãos, existe uma força que a palavra te dá, incrível. Se você contasse, ninguém acreditaria. Impossível, André, alguém passar por isso e sobreviver. Aí você diz para ele, olha eu aqui. Eu dei aquela música, olha eu aqui. Agora vocês gostaram, né? Da breia, né? Mas o que é isso, abençoado? É a força do Espírito Santo em você, que foi construída quando você se submeteu à palavra. Agora vamos ler o restante. Coloca aí o mesmo texto. Quem ouve a palavra e não pratica, 7:27. Vamos ler o 26 também. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Segura um pouco. Quem ouve as palavras de Jesus Cristo, quem ouve a palavra de Deus e não pratica, o alicerce dele é fraco. Ele está fraco. Não tem o frango como é que é? Galinha da Angola? Estou fraco. Ele está fraco mesmo. Porque a casa dele não tem estrutura. O espírito dele está fraco. Uma coisa me chama a atenção. Você sabe o que eu aprendi quando eu fiz seminário há muitos anos? Eu aprendi uma coisa no homilética, o seguinte, que você tem que deixar a melhor parte para o final, para o povo sair explodindo. Mas olha só, Jesus foi contra a homilética aqui. Jesus botou o povo lá em cima, ó, quem ouve a minha palavra e a pratica, você não vai desabar. E foi glória, foi reteté. Aí Jesus termina o sermão falando assim, ó, aquele que não ouve as minhas palavras e não pratica, construiu sua casa na areia. Agora olha o restante, olha como que Jesus terminou o sermão. Verso 27. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, bateram com força, a mesma coisa, irmão, contra ela e desabou. Caramba, Jesus, errou na homilética aí, Jesus. Sendo grande a sua ruína. Você sabe o que eu acredito que Jesus falou dessa forma? Imagine você acabar de pregar, vamos dizer que estivesse terminando agora. Você não ia pensar muito na segunda parte anterior que eu falei, você ia sair pensando isso aqui. Caramba, a chuva bateu, o rio, soprou o vento, com força aquela casa e ela, puf, desabou. Isso é algo que nós devemos pensar, irmãos. Como você tem construído a sua vida. Isso vai definir o resultado final. Se você ouvir e não praticar, 2 palavrinhas, desabar e ruína. Não é minha palavra, é minha palavra, irmãos.
André, porque pessoas desabam? Se ele era crente, estava ouvindo a mesma palavra. Está aí a resposta. Ele ouviu e não ligou. E não praticou. Porque se ele tivesse ouvido e praticado, ia parecer que ia a pique, mas ele não iria, como nós lemos. Porque as mesmas pancadas vieram. Qual foi a diferença? A diferença foi a palavra. A diferença é que um grupo se submeteu, ouvir a palavra, ficar com a palavra, praticar a palavra. O outro grupo, eu faço o que eu quero, ninguém me manda. Faz, abençoado, o que você quer. Mas o resultado que vai vir não é o que você quer, eu garanto. O que aguarda para aquele que teima? Desabamento e ruína. Essa é a palavra, irmãos. Não tem outro. Qual resultado você quer, irmãos? Qual o resultado que o André quer? Eu não quero desabar, nem quero ir à ruína. Isso é uma decisão pessoal tua. Você precisa decidir o que você quer. Ruína, fracasso ou vitória? Depende de tu. O poder está na tua mão. O que está na minha mão, André? Escolhas. O poder do livre-arbítrio. Você decide ficar com a palavra ou jogar ela fora. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, dá um glória aí, cara. Dá um glória aí, crente. Tá acabando, irmão. Tá acabando. Aleluia. Sabe você que primeiro a palavra me bate, tá? E às vezes Deus fala, lê 10, e às vezes eu leio esses versículos 10 vezes. Misericórdia, Deus. 10 vezes, às vezes até mais. E às vezes fico palavra por palavra, às vezes várias versões, apanho em várias versões. Misericórdia, né? Mas é assim mesmo, a primeira espada corta para cá, irmão. E glória a Deus por isso. Porque eu sou ovelha igual você, eu sou crente igual você. Preciso submeter a palavra, me submeter a palavra todos os dias, igual você. Tiago 1, coloca aí Tiago 1. Nós lemos naquela hora, né, que acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para o quê? Salvar a vossa alma, né? Mas olha só o restante. O verso 23. 1:23. Vou ler aqui enquanto não acha. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, o 24. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. A palavra de Deus, fala assim, a palavra de Deus é meu espelho. O que vai acontecer se você se olhar no espelho? Você vai se ver. Você ia levar um susto muito grande se visse outra pessoa, né? E você ia correr muito, né? Mas o que acontece? Quando você olha para o espelho, você vê. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Você se esqueceu de como você é? Você sai da frente do espelho, ih, rapaz, não sei como é que eu sou. Não, isso é impossível acontecer. As mulheres que não digam, né? Perdão, briga não, né? Mas glória a Deus por isso, irmão, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Vamos pular essa parte. Você, abençoado, quando olha para o espelho, imagina o espelho, você se vê. A Bíblia é assim, irmãos. A Bíblia é teu espelho, ou seja, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra, ela está falando exatamente quem você tem que ser. Agora, quando eu ouço a palavra e não pratico, é como eu me olhasse no espelho
e de repente me deu uma amnésia. Não sei quem eu sou. Fala ao teu irmão, não esquece quem você é. Vou te lembrar, que momento, André, que eu não devo esquecer? Quando entrar no Google. Não esquece você é quando você entrar lá no YouTube. Não esquece você é quando você entrar lá no Instagram. E rapaz, foi todo mundo dormir. Não esquece. Irmão, tem uma coisa, eu não ia falar isso não, mas a pessoa me lembrou de novo, fazer o quê? Não posso fazer nada, irmão. Veio algo ali no meu coração, irmãos. Será que nós podemos botar aqui, ó, na tela aqui, o nosso histórico do YouTube, irmão? Será que você pode colocar aqui, ó, tudo que você acessou essa semana? Google, Instagram. Eu falei, tá doido, de misericórdia, a igreja vai fechar. Será que a resposta seria essa? André quer fechar a igreja. Não, a gente não vai fazer isso não, né, pastor? Mas pense nisso, irmã. Boa ideia, misericórdia. Pense nisso. Fala, teu irmão, não se esqueça quem você é. Se você está se esquecendo, se olhe de novo no espelho. Não podemos esquecer quem somos, abençoados. Quem ouve a palavra e não pratica, ele deu amnésia espiritual. Sabia que existe amnésia espiritual? Sim. A pessoa leu, ouviu e esqueceu. Irmão, teve alguma coisa, algo que ficou saltando no meu coração quando eu estava meditando essa palavra. Eu não sei para quem é, mas abençoada, dê um basta. Basta de quê, André? Viver no mesmo ciclo. Ouve palavra, ouve mensagem, ouve profeta, mestre, apóstolo, subapóstolo, nem sei que não existe isso, mas ouve todo mundo, ouve o anjo, ouve o próprio Jesus. Entra ano e sai ano, e o ciclo continua. Que ciclo, né? Não muda nada. Não, eu vou mudar de igreja, acho que é mudar de igreja. Eu vou para o pastor Edmilson. Aí não muda. Ah, vou voltar para o pastor Marcelo. Ah, eu vou para o Recreio. Ah, eu vou para Campo Grande. Abençoado. Você pode ir para a igreja lá do céu. Né? Mas se você chegar lá e não ouvir o que está sendo ensinado, vai descer. Desce, volta lá para o pastor Marcelo. Você dá muito trabalho aqui. Não adianta. Não adianta. Quebra esse ciclo. Não muda nada. Irmãos, eu me revolto contra isso na minha vida. Não sei você. Entra ano e sai ano não tem mudança. E mudança que eu estou falando é mudança financeira não, irmão. Não se ilude com isso não, né? Ah, eu comprei isso, comprei aquilo. Irmãos, não estou falando nada, estou falando você mudar como pessoa, como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo na casa de Deus. Você não pode aceitar, vira ano, entra ano, sai ano e continua a mesma carniça. Continua mandona, continua controladora, continua fofoqueiro, falador, murmurador, criticador, tudo de dor. Quebra essa dor na tua vida, abençoado. Corta isso. Vou beber uma água. Corta isso. O pastor mandou beber água, beber. Queridos, a palavra aqui daqui para frente vai ser assim, eu acho. Se alinhe rápido. Se alinhe rápido. Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer coisas grandes, mas você precisa se alinhar.
Eu preciso me alinhar. Quem você está pensando que eu prego isso aqui? Isso não é para mim? É para mim. Papai me cobra muito. Às vezes papai não me deixa nem ver filme. Eu começo a ver um filme e dá um negócio por dentro, não consigo terminar de ver. Que às vezes eu tenho que escolher, ou vejo o filme, ou leio a Bíblia, ou estudo, ou treino na música, Ministério de Música, ou benção. Essa palavra é para mim, é para você. Papai quer fazer coisas, mas a gente não pode impedir, a nossa carne não pode impedir o agir de Deus. Nós devemos nos submeter à palavra e deixar que ela faça o que Deus planejou que ela faça, que é mudar a nossa vida. Eu quero ler um versículo para terminar. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Por esta razão, Hebreus 2:1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Isso é muito importante. Isso é o que importa. É que nós nos apeguemos com mais firmeza, irmãos. Você sabe por que aqui nós pregamos as mesmas coisas? Porque ouvir as mesmas coisas. Filipenses 1:3 é segurança. O apóstolo Paulo falou, olha, pregar, ensinar para vocês, falar as mesmas coisas, para mim não é cansativo. E é segurança para vocês. Porque nós devemos nos apegar, irmãos, essas verdades que temos ouvido. Como a nossa vida dependesse disso, de fato nossa vida depende, para que delas jamais venhamos nos desviar. Se a Bíblia fala para jamais nos desviar, é porque existe uma possibilidade, ainda que pequena, se nós não tivermos cuidado de nós nos desviarmos. Mas o que a Bíblia está falando no escrito aos Hebreus? Que nós devemos nos apegar com firmeza. Irmãos, igreja, não abra mão dessa palavra. Não abra mão do que você tem ouvido neste lugar. Descanse nessa palavra. A nossa vida, irmãos, não depende do Brasil, não depende da economia do Brasil, não depende do presidente. Nossa vida está na palavra de Deus. A sua vida está na palavra de Deus. Você tem que tomar a decisão. A palavra de Deus é tudo para mim. O que Deus falou é isso e acabou. E descansar nela. E fazer a tua parte como cidadão, como trabalhador, como cristão. Se apega a essa palavra. Como os crentes de Bereia. Minha vida depende disso. Com grande interesse, com mansidão, com alegria, com entusiasmo. Ouve essa palavra, não relute, aceite ela e acabou. Por mais que você não esteja conseguindo praticar, mas quando você tem essas atitudes, você vai conseguir viver ela. Porque você está recebendo como palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Se coloque de pé, Ministério de Música.